no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escrito pelo apóstolo João, no capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo João, capítulo 5, a partir do só o versículo 39. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39. Diz assim o Senhor e Salvador Jesus Cristo: examinai as Escrituras, disse Jesus, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas quem? As Escrituras que de mim testificam. Amém? Amém. Ou seja, Jesus disse que a Escritura Sagrada é aquela que fala sobre Ele, que testifica sobre Ele. Então nós vamos encontrar Jesus em toda a Bíblia, não só a partir do Evangelho de Mateus até Apocalipse, mas até mesmo antes de Gênesis, a gente já vai encontrar sobre Jesus. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo, Ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Adão e Eva pensar em pecar, nem tendo sido criados por Deus, já existia Jesus. E já tinha sido determinado que Ele ia morrer numa cruz. Amém? É como dizem, antes de haver luz, houve cruz. Amém? As pessoas não gostam, né? Mas estamos aqui para falar de Jesus. Então, como foi para os irmãos, o primeiro estudo dessa série, eu falei o que cada livro do Antigo Testamento levava até Jesus, que cada um deles continha uma mensagem que falava de Jesus. Depois a gente foi para o Novo Testamento, o que cada livro do Novo Testamento falava sobre Jesus. Depois nós fomos para o templo, cada objeto do templo, o templo em si, o que ele remetia para Jesus. Agora vamos para personagens da Bíblia que remetem para Jesus. Personagens que estão lá na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que eles são tipos de Cristo. Eles não eram perfeitos, não eram pessoas totalmente corretas, tiveram suas falhas, não é verdade? Moisés foi um homem de Deus, mas ele assassinou, não foi? Não é verdade? Moisés assassinou a pessoa. Davi era um homem de Deus, mas a Bíblia diz que ele era um homem que tinha derramado muito sangue, além do adultério com Betseba. Ou seja, eles são tipos de Cristo, mas eles não eram perfeitos. Mas havia neles, na função deles, no chamado deles, coisas que estavam apontando para Jesus, mas obviamente que com seus defeitos. Porém, Jesus não tinha nenhum defeito, mas esses personagens apontavam para Jesus. Amém? Então, o primeiro que eu até gostaria de falar aqui era de Isaac. Por que Isaac? Vamos ler a palavra do Senhor. Acho que minha esposa até leu hoje essa palavra, em Gênesis, o capítulo 22. Gênesis, o capítulo 22, o versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Isaac já tinha uma certa idade, Deus fez um milagre. Sara, já na sua velhice, deu luz a um filho, que era um filho da promessa, era um filho do milagre, né? Ela já não tinha condições físicas de ter filhos. A Bíblia diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já tinha parado
da menstruação, e a menstruação é uma prova que a mulher ainda está fértil, e Sara tinha parado com isso, mas ainda assim, na sua velhice, mesmo ela não acreditando, o Senhor concedeu a ela um filho na sua velhice. Amém? Porque era um filho que vinha da parte de Deus. E aconteceu depois que Isaac já tinha uma certa idade, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: toma agora o teu filho, teu único filho. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Vamos lá. Primeiro, Isaque era o filho que Deus falou, o filho unigênito de Abraão. Amém? O teu único filho, a quem ele ama. Isso que testificou foi o próprio Deus, não foi Abraão que falou. Deus falou: olha, pegue o teu filho unigênito, a quem tu amas, e oferece-o ali em sacrifício de holocausto em uma das montanhas que eu te direi. Agora vamos ver que tipologia tem Isaac com Jesus. Está em João, o capítulo 3, o versículo 16. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus pediu para Abraão que desse o seu filho unigênito, e Abraão deu. Mas Deus também deu o seu filho unigênito para nós. Aleluia, Pai. E Deus amava Jesus? Sim. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, o capítulo 3, o versículo 17. Jesus tendo sido batizado, eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Aleluia, Pai. A ele ouvi. Está em outros evangelhos. Aqui só fala: este é o meu filho amado. Ou seja, o nosso Deus, ele tem um unigênito filho dele, que ele ama. Aí tem mais um paralelo. Aonde Jesus morreu? Em que lugar Jesus morreu? Que Isaac também deveria ser morto em sacrifício. Aonde Isaac deveria morrer, irmãos? Que é uma... Que Moriá é? Uma montanha. É uma montanha. Então Abraão ia ter que dar o seu único filho, o seu unigênito filho, a quem ele ama, para morrer numa montanha. E Deus deu o seu filho unigênito para conosco, a quem ele ama, para morrer também numa montanha. Jesus morreu na montanha. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, o capítulo 27. Versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que se quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Amém? Aí também tem o mesmo paralelo em Marcos capítulo 15, versículos 21 e 24.
Amém. Aí praticamente repete, né? Diz que levaram Jesus num lugar chamado Gólgota, que se traduz o lugar da caveira. Amém? E esse lugar era uma montanha, porque ela tinha uma montanha que ela tinha um formato de uma caveira. Você olhava assim, ela tinha um formato de uma caveira. Jesus morreu numa montanha, num lugar chamado Gólgota. Então esse é o paralelo entre Jesus e Isaac. Isaac é um tipo de Cristo. Ele era o único filho amado que ia morrer numa montanha. E Jesus a mesma coisa, é o unigênito filho de Deus que não ia morrer na montanha, ele morreu na montanha. Era apenas Deus provando assim: olha, eu estou pedindo o seu filho que você ama, o seu único filho, para que ele morra ali em sacrifício, que você me dê em sacrifício. Só que Deus falou: não, eu estou apenas te provando. Só que Deus, Ele não provou a si mesmo, Ele simplesmente fez. Ele entregou o seu filho, o seu único filho. Amém? Amém. Aí, ainda no Antigo Testamento, tem uma outra pessoa que é um tipo de Cristo, que é José. Por que José é um tipo de Cristo? Primeiro, Jesus é amado pelo seu pai? Sim. Quem Jacó mais amava? José. José era o filho amado, Jacó era o filho amado, José era o filho amado de Jacó. Amém? E Jesus este é o meu filho amado. José foi traído? Sim. E Jesus também foi traído. Qual foi o preço com que José foi vendido? Moeda. Que tipo de moeda? De prata. E Jesus? Também. Com 30 moedas de prata. Mas o que acontece? José foi humilhado? Sim. Foi. Jesus também foi humilhado. Mas depois José foi exaltado? Sim. Foi. Jesus foi humilhado na cruz? Sim. Foi. Ele ressuscitou? Amém. Mas ele vai ser exaltado? Sim. A Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Assim como José foi humilhado, mas depois foi exaltado e foi reconhecido por todos, até pelos aqueles que o rejeitaram, que ele era soberano, assim vai ser Jesus. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, assim como teve que reconhecer que José realmente era escolhido de Deus, ao qual eles tinham que se dobrar. Amém? Eles não gostaram, né? Os irmãos de José não gostaram quando José falou que ele teve um sonho que os feixes dele de trigo se curvavam diante dele, que a 12 estrelas, a lua e o sol se curvavam diante dele. Eles não gostaram disso. E os judeus também não gostam de Jesus. Eles não gostam de saber que Jesus é rei. Você vai falar com os judeus, você vê o ódio deles quando você fala de Jesus. Mas eles vão reconhecer que Jesus é rei. Assim como os irmãos de José não reconheceram José como rei, mas depois tiveram que aceitar, assim vai ser os judeus. Os filhos de Israel vão ter que aceitar que Jesus é rei dos reis. Amém? Glória a Deus. E o que aconteceu com José? Quando ele foi exaltado, ele teve uma função, ele ser exaltado. Era para salvar a vida das pessoas. Se José não fosse para o Egito e não fosse exaltado, as pessoas naqueles 7 anos iriam morrer todas de fome, porque não teria ninguém com sabedoria da parte de Deus para que ensinasse a Faraó. Faraó nem ia saber que ia ter fome por 7 anos, para guardar 1/5. Já pensou, irmãos? Tudo que se você ganhar em 7 anos, você guardar 1/5, quanto seria? Se você ganha 10 mil reais todo mês, amém? Vocês recebem? Amém. 10 mil reais todo mês. Amém. Recebe da parte de Deus? Tome posse. Amém. 10 mil todo mês. O problema é se a inflação crescer muito, não vai fazer nada, né? Mas tá bom. Hoje em dia 10 mil ainda vale, né? Se você ganhar 10 mil todo mês, você guardaria 2.500 todo mês por 7 anos?
Dá quanto mais ou menos? 12 vezes 7? 12 vezes 7, 14. 12 vezes 7 vezes 1. Dá 7 vezes 1. Dá 82 meses, né? É, mais ou menos isso. Mais de 80 meses. Você guardando. 84 meses. 84 meses guardando 2.500. Você conseguiria? Ia dar um dinheiro bom, né? 2.500 por 84 meses, colocando numa aplicação que vence a inflação, ia dar um dinheiro bom. E quem está preparado para isso? Ninguém, né? Ninguém está preparado. Mas só que Deus levantou José para ter essa sabedoria e salvar o mundo. E Jesus também. Jesus precisou vir a esse mundo para que trouxesse salvação para mim e para você. E assim como o preço da salvação do mundo material, da fome, foi caro, porque 25% todo mês é muita grana, é muito dinheiro. E na época não era dinheiro, era grãos, né? Então imagina 20% dos grãos todo santo dia sendo guardado, é muita coisa. Por 7 anos, 84 meses, o preço da nossa salvação também foi caro, mas foi o sangue de Jesus. Mas pelo seu sangue nós somos salvos. Amém? Um outro tipo de Cristo, Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Vamos ler a palavra do Senhor. Qual foi a função de Moisés? Por que Moisés foi chamado? Não foi? Foi para libertar, né? Moisés foi chamado para libertar as pessoas. E será que Jesus também foi chamado para libertar? Amém. Amém. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tomando ao dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele veio libertar os cativos. Assim como Moisés foi levantado para libertar os cativos, Jesus também foi ungido para libertar os cativos do diabo e do pecado. Amém? Moisés, ele fez uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que quando era para todo o povo ouvir a voz de Deus e receber as leis diretamente da parte de Deus. Só que quando eles ouviram o som da trombeta, os trovões, o monte fumegante, eles tiveram medo. Aí que eles falaram: não, fale você por nós, fale o Senhor contigo e nós te ouviremos. Então Moisés foi o mediador entre Deus e o povo. Jesus é o mediador entre nós e Deus? Sim. Amém? Amém. Onde está isso? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Isso é importante, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Assim como Moisés mediou o que Deus falava para com o povo, Jesus, ele é o verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens. Você não precisa de um Moisés para falar com Deus e ficar intermediário, né? Não, você pode falar diretamente com Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e é o próprio Deus.
Amém? Então acabou a mediação entre Deus e os homens, porque quem te media entre Deus e os homens é o próprio Deus, que é Jesus. Amém? Não precisa mais de mediador, mas Jesus é o nosso mediador. Glória a Deus, aleluia. Para com Deus. Amém? Glória a Deus. Moisés, ele entregou algo da parte de Deus para o povo. Amém? O que Moisés deu? Moisés deu a lei, né? Deus deu essa missão para ele entregou a lei para o povo. E Jesus também deu algo para nós. Além da salvação, ele deu algo para nós que é semelhante ao que Moisés deu. O que Jesus deu para nós? A graça. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus. João capítulo 1, versículo 17. Jesus nos deu a graça. Amém? Outra coisa, Moisés era alguém que precisava vir. Precisava de Deus levantar um profeta para libertar o povo ali do Egito. E Jesus foi levantado como profeta para libertar o povo? Amém. Jesus foi libertado, né? Amém. Está em Atos capítulo 3, versículos 22 e 23. Amém? Glória a Deus. Agora tem um outro, Davi. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Amém? E Jesus também ele é rei, ele é nosso rei ungido. Davi foi ungido como rei por Samuel, e Jesus foi ungido como rei eterno. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Assim como Davi foi ungido, Jesus também foi ungido. E ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? O reinado de Davi. Davi foi perfeito? Não foi perfeito. Mas o reinado dele foi um reinado justo? Foi, né? O Davi não foi uma pessoa injusta com ninguém. Ele foi justo com todos que ele pôde. Ele foi uma pessoa honesta e justa. Saul não. Saul oprimiu algumas pessoas. Oprimiu o próprio Davi. Mas Davi, em via de regra, ele era uma pessoa até perdoadora. Até quem falava mal dele, ele perdoava. Mas então ele era um rei justo. E Jesus vai ser um reino de justiça e de verdade. Está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, que o reino de Jesus vai ser um reino de justiça e de verdade. Diz assim: e vi o céu aberto e um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Amém. Assim como o Davi teve um reinado de verdade e justiça, Jesus também, quando reinar por 1000 anos sobre essa terra, de forma visível, ele vai ter um reinado de verdade e de justiça. Amém? E por que esse negócio de cavalo, irmãos? Né? Porque o cavalo, hoje em dia, o cavalo serve para alguma coisa? Não serve não. Não serve. Serve para poder levar o povo. Não, corrida dos policiais, não é? Mas não tem carro? Tem carro, tem moto, tem aqueles carros blindados, tanques. Então assim, o cavalo perdeu um pouco a lógica. Mas por que até hoje as pessoas usam cavalo? Seja no exército, quem pode usar cavalo? O soldado pode chegar lá, o soldado raso, e subir no cavalo? Não pode. Quem só sobe no cavalo só são generais. Porque quer dizer que é poder. Porque ele fica acima de todos, né? A gente fica lá embaixo e o homem no cavalo lá em cima, né? Então quer dizer o poder. Então você sobe em cima de um cavalo. Então o que a Bíblia diz assim, não quer dizer que Jesus vai vir num cavalo, né? Um cavalo de verdade. Mas quer dizer que ele estará acima de todos. Quem
quem sobe em cima de um cavalo é porque é uma pessoa poderosa. Porque diz que o bicho tem uma força, né? E tem gente que até faz qual que é o nome do... É um tipo de terapia com cavalo, eu esqueci o nome, não é enoterapia não. Acho que é hipoterapia. Que a pessoa sobe no cavalo assim e fica andando, e a pessoa fica boa. Porque ele tem uma energia tão forte, que ele é tão forte, que tem gente que fica até com mais saúde. Você vê que toda pessoa que é muito rica, todos eles aprendem a andar a cavalo e andam a cavalo, né? Por mais que tem carro hoje em dia, por mais que tem ônibus, helicóptero, seja lá o que for, mais rico não anda de ônibus, né? Mas assim, mas eles fazem questão de andar a cavalo, que é poder, né? Você vê que aqui em São Paulo tem 2 hípicas, né? Tem a hípica paulista e tem a hípica Santa Amaro, e não fecha, né? Tá aí mais de 100 anos aí, não fecha. Mas quem vai andar de cavalo? Não, é porque essas pessoas sabem o simbolismo de um cavalo. E por isso que a Bíblia diz assim, que Jesus vai vir num cavalo branco. Amém? Glória a Deus. Davi, ele estabeleceu um reino conforme a vontade de Deus. O reino que Deus tinha prometido foi estabelecido. E Jesus, que é o descendente de Davi, também irá reinar para todos sempre. Amém? Glória a Deus. E também nós temos outros tipos de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O mais interessante que eu acho é um chamado Melquisedeque. Os irmãos lembram da história de Melquisedeque? Nunca leram? Melquisedeque, irmãos, foi o seguinte: teve uma guerra entre 4 reis lá no Oriente contra os 5 reis da região de Sodoma e Gomorra. E o rei de Elão, da Babilônia, daquela região ali do Oriente Médio, cujo principal rei era Quedorlaomer, ganhou do rei de Sodoma e Gomorra e dos seus confederados. E Ló foi preso em cativo. E Deus levantou Abraão com 318, foram até lá e venceu aquele exército poderoso que tinha ganhado de reis e libertou a Ló. Amém? Essa parte da Bíblia é interessante por quê? Porque o que Deus prometeu para Abraão assim que Abraão saiu da sua terra? E essa terra será tua. Onde tu pisares, será teu. E essa terra eu te darei, a ti e a tua descendência. Só que Deus falou para Abraão que não seria assim, porque a medida de iniquidade dos amorreus ainda não tinha sido enchida. Ou seja, eles eram um povo mau e tudo, mas ainda tinha algum temor. Não estava uma coisa tão absurda para que Deus pudesse castigá-los e tirar a terra deles. Eles ainda tinham alguma coisa boa na vida deles. Então que Deus falou: a sua descendência irá ficar 400 anos em terra estrangeira. Depois disso vocês virão para cá e eu darei posse para os seus filhos, para a sua descendência. Só que essa guerra que teve, ao qual Abraão ganhou do exército, de 4 exércitos, provou uma coisa: Deus poderia ter dado sim aquela terra para ele. Porque se ele ganhou do exército de um rei tão poderoso, que era o rei da Babilônia, que ganhou de 5 exércitos, de 5 reis, por que Deus não poderia dar a terra para Abraão com apenas 318? Poderia ter dado. Poderia. É isso que eu quis mostrar. Olha, não é que eu não tinha poder, eu tinha poder para dar, porque você ganhou de 4 reis poderosíssimos só para libertar o seu sobrinho. Então poderia ter dado para você essa terra. Amém? Mas sobre Melquisedeque, qual que é interessante? Olha, Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava
da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é, por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. E esse homem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Jesus tem mãe? Não tem. Tem pai assim, do ponto de vista como todo mundo tem pai? Não tem, né? Porque ele é Filho de Deus por geração. Assim, ele é chamado Filho de Deus porque ele ressuscitou dentre os mortos. Não é porque Deus o criou. Deus não criou, o Deus Pai não criou o Deus Filho. Mas ele é chamado Filho de Deus porque ele ressuscitou dentre os mortos. É importante ler essa parte. Está em Romanos, capítulo 1, o versículo 4. Porque Jesus é chamado Filho de Deus. Não é porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Não, ele é chamado Filho de Deus porque ele foi ressuscitado dos mortos. Declarado, ou seja, chamado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, Jesus Cristo nosso Senhor é declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Por ele ser ressuscitado dos mortos, ele é o Filho de Deus por geração. Amém? Não é porque ele foi gerado no ventre de Maria, não. Porque ele é chamado Filho de Deus, não. É porque ele foi Deus ressuscitou entre os mortos. Amém? E Melquisedeque também, ninguém sabia que era Melquisedeque. Acho que Abraão nem sabia que existia um rei na cidade de Salém que era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E é um tipo de Jesus, né? As pessoas nem sabem quem é Jesus, mas ele é o rei. E ele é o nosso sacerdote, o nosso mediador entre Deus e os homens. Amém? E eu peguei também aqui, irmãos, algumas coisas como tipo de Cristo. Mas objetos, não propriamente pessoas, mas objetos. A gente vai dar uma lida aqui na Bíblia de alguns objetos que eles acabavam remetendo também a Jesus. O primeiro, a arca. É verdade? Algumas pessoas comparam a arca com a igreja. Por quê? Porque a arca acolheu um monte de bichinhos. Sim. E a família de Noé e a igreja. Só que tem um problema. Igreja não é um lugar. Igrejas são pessoas. Então a igreja seria Noé e sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Eles são a igreja. Porque a igreja são pessoas, não é coisa. A gente confunde igreja com templos, com salões, com estrutura física. Mas a igreja são pessoas. A arca, ela é um tipo de Cristo, porque ao eles entrar na arca, eles se salvaram. Amém? A igreja pode salvar alguém? Você entrou aqui nessa igreja que nem tem luz e você vai ser salvo? Mas se você for numa igreja bem bonita, se você for na Basílica lá de Aparecida, eu já fui algumas vezes, é bem bonito, né? Tem aquela abóboda. Ela tem poder de te salvar? Não tem. Se você for na Catedral da Fé, ela tem poder de te salvar? Se você for na sede da igreja do Brás, do Belém, tem poder de salvar? Não, mas Jesus tem. Então, a arca é um tipo de Cristo, porque quem entrou na arca foi salvo. E quem estiver em Cristo será salvo. Porque todo aquele que está em mim, este tem a vida eterna. Amém? A arca é um tipo de Cristo. Também é outro tipo de Cristo na Bíblia. Não sei se para perguntar para os irmãos, quem lembra que Moisés fez
para salvar as pessoas que estavam sendo mortas pelas serpentes? Ele fez uma cobra de bronze. E aquela cobra... E é estranho, né? Porque assim... Qual foi a proibição que Deus deu para Moisés? Não fará para ti imagem de semelhança alguma do que está no céu, na terra ou debaixo da terra. E Deus falou: faz para ti uma semente de bronze. Não é estranho? E coloca numa haste. E todo aquele que olhar será curado. Amém? Está em Números 2:19. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e colocou sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Mas era para as pessoas adorarem aquela serpente? Só que tem um problema: eles adoraram aquela serpente. Eles guardaram aquela serpente e deram um nome para aquela serpente. Isso eu quero saber. Isso aí, naqueles quiz da Bíblia para as crianças. Qual que era o nome da serpente que Moisés fez? Qual que é o nome? Nilstan. O nome da serpente era Nilstan. E quem destruiu foi o rei Asa. O rei Asa, ele derreteu a serpente, porque os filhos de Israel, lá do tempo de Moisés até os dias do rei Asa, tinha passado Davi, passado Salomão, Samuel, o pessoal tinha guardado aquela serpente. Não servia mais para nada. Ela tinha um propósito para um tempo específico, que era o tempo que as serpentes abrasadoras estavam mordendo as pessoas que estavam morrendo. Agora, as pessoas não querem morrer, vai ser pela fé. Faz uma serpente, quem olhar vai ser salvo. Mas depois daquilo não servia mais para nada. Mas o pessoal ainda continuava idolatrando aquela serpente. Aí o rei Asa foi lá e derreteu aquele bronze. Certo? Amém? E o que tem a ver com Jesus? João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como a serpente salvou as pessoas que foram picadas pela serpente, o fato de Jesus ter morrido numa cruz e ser levantado no madeiro, ele tem poder de salvar aqueles que foram mordidos pelo pecado e pelo Satanás, que é a serpente original. Amém? Glória a Deus. Um outro tipo de Cristo que está no Antigo Testamento, e não digo que é um objeto assim, mas é uma coisa, é algo material. A rocha, não é verdade? A Bíblia diz assim, que Deus falou para Moisés: eu estava com sede, e Deus falou: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel. Amém? Moisés feriu a rocha e da rocha saiu água. Aí depois em Números também aconteceu a mesma coisa, mas era para ele ferir a rocha, era para fazer o quê? Falar com a rocha. E ele feriu, né? E o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Ele era para falar com a rocha. Aí Moisés falou: Deus falou para eu falar com a rocha, que vai sair água da rocha. O que Moisés fez? Saiu água. Né? Saiu rocha. Mas Moisés foi rebelde e por causa disso perdeu a chance de entrar na terra prometida. É triste, né? Mas saiu água da rocha. E quem é essa rocha? É Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os acompanhava, e essa pedra era Cristo. E a Bíblia diz assim que Jesus falou para Pedro. Perguntou: o que os homens dizem sobre mim? É Elias, é Jeremias, ou um dos profetas, ou João Batista. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Se calaram, mas o Espírito de Deus revelou para Pedro, e Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse Jesus a Pedro:
Não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Também te digo a ti que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra é Jesus. Toda igreja que está edificada em Jesus, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Porque Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Todos nós que acreditamos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é a pedra verdadeira, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Amém? Irmãos, até aqui, os irmãos têm alguma dúvida?